Um bom dia para você, que bom que a gente está junto ainda e agora para iniciar o estudo da lição. A lição que nós temos, nós chamamos de lição da Escola Sabatina, é um guia de estudos que a cada 3 meses enfoca um tema. A minha lição está aqui nas mãos, o tema desse trimestre é como interpretar as Escrituras. E você pode ter acesso a essa lição de maneira digital, se você não tem ela fisicamente, e a gente vai então passar para você mais informações para que você tenha acesso. Basta entrar em contato com o nosso número do WhatsApp, a gente vai mandar para você um guia digital desse estudo para todos esses próximos meses, 3 meses do ano. Nós tivemos aí um testemunho muito bonito sobre a fidelidade a Deus e o trabalho que tem acontecido em uma região diferente da nossa. Então esse é o momento que a gente reafirma o nosso compromisso de fidelidade com Deus. Eu tenho nas mãos aqui meu envelope de dízimos e ofertas, que eu uso regularmente para devolver a Deus parte de muito que Ele tem feito na minha vida. Do meu lado está o pastor Paulo Godinho, nosso convidado de hoje, é o presidente da Associação Norte do Pará. Eu queria pedir a ele que faça, pastor, a oração dedicando a oferta, a fidelidade, o dízimo de cada pessoa que tem feito pelo 7Me, que tem feito por transferência. Alguns têm ido à igreja durante a semana, têm procurado os seus pastores, e que Deus possa honrar a fidelidade de cada um de nós. Vamos orar então. Nosso Deus, maravilhoso Pai, é com alegria, ó Deus, que nós estamos na Tua presença, com esses recursos simbolizando a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E nós o devolvemos, colocamos à Tua disposição para que o Senhor faça prosperar a Tua obra na terra e assim cumprirmos com a missão que o Senhor confiou a nós individualmente, também a Tua igreja, de prepararmos um povo para encontrarmos em breve com Cristo Jesus. Continue abençoando a Tua igreja, os Teus filhos em toda a face da terra, é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nosso guia da semana, ele deu ênfase em uma expressão latina, sola scriptura. Essa expressão, ela deriva de dos pilares da reforma protestante, onde somente pelas Escrituras devemos vaziar a nossa razão de fé e crenças. E para iniciar, a gente vai ler o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então pegue sua Bíblia, esteja com a gente, então, conectado também no estudo. Se você tem uma pergunta ou quer dar uma participação, fazer um comentário, pode nos enviar pelo chat da nossa transmissão aí pelo YouTube, ok? Olha o que diz a Bíblia: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pastor Paulo, a gente sabe que hoje existem muitas crenças, muitas convicções que têm sido criadas no meio evangélico, no meio cristão, com um estudo incorreto das Escrituras. O senhor pode comentar para a gente um pouco dessas crenças que muitas vezes são baseadas em um verso fora do seu contexto, e quais cuidados a gente poderia tomar para evitar aceitar esse tipo de atitude? Pastor, antes de responder a sua pergunta, eu quero agradecer aí o convite que foi feito para estarmos aqui participando neste momento do estudo da lição da Escola Sabatina. Na realidade, são comentários, porque nós já estudamos a lição durante a semana, mas eu quero aproveitar também este momento e deixar aqui o meu abraço, minha palavra de gratidão a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão. Já desde o primeiro culto já fomos aí enriquecidos, abençoados, motivados, a desenvolvermos a nossa fé, a esperança, o amor. E agora teremos esse momento também. Então você que é membro aqui da Igreja do Marco, receba aí o nosso abraço. Você que está acompanhando, que é membro de outra igreja aqui também da Associação Norte do Pará, eu estava aguardando o momento aqui da lição e já estava recebendo mensagens de várias igrejas, pastores e líderes,
Muito obrigado, amigos, pela participação de vocês, onde você estiver. Lembre-se que o culto é virtual, mas Deus é real, tá bom? A palavra de Deus é real, você tem ela em suas mãos, e a presença do Espírito Santo em nosso coração, nos transformando, impressionando a nossa mente, nos dirigindo, isso tudo é real que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que essa experiência será crescente, duradoura, até que Jesus permaneça. E você que é membro de alguma outra igreja adventista espalhada pelo Brasil, pelo mundo, muito obrigado. E você também que é amigo aqui da nossa igreja, em algum outro lugar, receba neste momento o abraço carinhoso de todos nós aqui nesta manhã. Muito bem, pastor Fanuel, você fez uma pergunta interessante: quais são as implicações de interpretar equivocadamente as Escrituras? Na realidade é isso que o autor está tentando passar para nós aqui, dentro de um contexto. Ele está fazendo uso de um título que, na realidade, isso aqui foi extraído da Reforma Protestante. Lutero tinha 3 lemas durante a Reforma Protestante. Você está vendo aqui o sola scriptura. Esse é o significado disso, literal, de sola scriptura, significa pela Escritura. Então, bem simples, tá? Sola pela Escritura. Mas Lutero tinha outras ênfases também, que era o sola gratia, né, que é somente pela graça, e a outra então que era o sola fide, somente pela fé. Então foi em cima desses 3 pilares, dessas 3 bases, que Deus usou Lutero, num contexto muito complexo, em que as Escrituras eram interpretadas equivocadamente, e nós podemos perceber que, como fruto disso, então, a igreja que utilizava a tradição, ou aquilo que os pais da igreja, eles haviam afirmado no passado, e as Escrituras, elas haviam sido colocadas de lado, ok? Não mais importavam para as pessoas, tanto que as pessoas nem tinham mais a Bíblia na sua própria língua. E isso, lógico, causou problemas terríveis para a cristandade de forma geral, e nós podemos ver que esse perigo de interpretar equivocadamente as Escrituras, de não adotar esse princípio de somente a Bíblia para interpretar a Bíblia, ok? Como base, como pressuposto inicial, e a lição vai expandir um pouco mais esse assunto para nós, sobre como que nós podemos usar outras áreas também para enriquecer o conhecimento, sem entrar em conflito com aquilo que a Bíblia diz. E como fruto disso, respondendo agora a sua pergunta, nós temos aí teologias, né, que foram criadas, inventadas dentro do mundo pós-moderno, liberal, deste mundo que migrou de uma teologia teocêntrica para uma teologia mais voltada para o eu, né, para o antropocentrismo, que é o que hoje você percebe que a teologia que era teocêntrica, focada em Deus, na revelação de Deus, hoje ela está antropocêntrica. O homem pode ser mais seletivo, ele pode ser o critério final para dizer o que é certo e também aquilo que é errado. Como fruto disso, pastor, nós temos aí inúmeras interpretações equivocadas. Há um pluralismo, talvez a palavra que mais se encaixe na sua resposta, seria pluralismo religioso. Isso gerou um fruto muito grande de interpretações das Escrituras, e quando você vai conversar com um cristão sobre a morte, um tem uma interpretação, o outro tem outra interpretação. Você vai falar sobre alimentação, um tem uma ideia, outro tem outra ideia. Você fala da volta de Jesus, você tem inúmeras interpretações sobre o mesmo tema. E o que é interessante? Nós só temos uma Bíblia. Isso quer dizer que nós temos aí um problema, que a lição vai chamando a atenção para nós, que é o problema da hermenêutica. A maneira como nós nos aproximamos das Escrituras tem muito a ver com a interpretação que nós faremos dela. Então eu colocaria essa palavra aí, pluralismo, que é uma palavra bem ampla para a gente abrir a nossa discussão, e vamos tentar detalhar esse assunto um pouco mais, para tornar claro para você que está aí na sua casa a importância de você ter a palavra de Deus como esse guia seguro, que vai abençoar você, a sua casa e todos os seus planos também. Obrigado a você que tem enviado sua pergunta. Nós já temos vários aqui manifestados no chat, e agora a gente vai para a pergunta do Haroldo Melo. Ele pergunta assim: o que a gente deve fazer quando a gente se depara com algum texto
ou um conceito bíblico que aparentemente é contraditório, ele é apresentado em um verso, um texto, e parece que ele destoa daquilo que é o geral. Qual deve ser o procedimento para a gente encontrar uma resposta diante de uma aparente contradição? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que qual é o propósito pelo qual a Bíblia ela foi escrita? A Bíblia foi escrita com um propósito soteriológico, ou seja, para estender a nós, para fazer com que nós entendamos o amor maravilhoso que Deus tem pela raça humana, tá? Então a Bíblia foi escrita com o propósito de exaltar a Cristo e o amor que Deus tem pela humanidade. Então salvação, plano da salvação, a Bíblia foi escrita com esse propósito, tá? Agora, dizer que nós não vamos encontrar na Bíblia algumas, às vezes, incoerências históricas, dizer que nós não vamos encontrar na Bíblia assuntos que a Bíblia não se aprofunda, isso nós não podemos afirmar, porque existem de fato isso. Por exemplo, quando nós vamos estudar a vida de Jesus, nós temos um período grande que a Bíblia não fala nada a respeito desse período da vida de Jesus. Então vejam bem, nós temos essas dificuldades às vezes que nós encontramos na Bíblia, porque a Bíblia fala de história, sim ou não? Você sabe, a Bíblia fala de história, mas ela não é um manual de história, certo? É lógico que você vai ver, se você buscar na história, parece que a história vai trazer mais conteúdo do que a Bíblia, mas a Bíblia fala de história, mas o objetivo dela não é falar somente de história. A Bíblia fala em ciência, ela fala em ciência, mas ela não é um manual de ciência. A Bíblia fala em alimentação, fala, mas o objetivo da Bíblia, às vezes, é passar apenas por um assunto. Então, qual que é o assunto? E nós temos isso aqui, a lição, o autor foi muito feliz na lição dessa semana, quando ele vem colocando para nós que um assunto, ele deve ser estudado à luz de todas as Escrituras. Ok? Então aí, irmão Haroldo, fica a resposta para você. A gente existem textos que você pega um texto, esse texto deve ser colocado ao lado de outros textos que tratam do mesmo assunto que a Bíblia está falando. Há assuntos na Bíblia, por exemplo, quando você vai estudar o sábado, que você vai encontrar mais de 1.600 passagens. Aí você vai estudar sobre o novo céu e nova terra, você vai encontrar poucas passagens, tá? Então, o texto bíblico que você vê uma dificuldade, você vai estudar no tema do todo das Escrituras, mas toda a Bíblia deve ser considerada para ser explicado aquela ideia, aquele pensamento. Muito bem, a próxima pergunta é do Cláudio Almeida, e tem se falado muito, pastor, quando a gente vai estudar sobre interpretações diferentes, sobre a interpretação alegórica da Bíblia. E ele tem curiosidade de entender, de fato, o que é uma interpretação alegórica. Alguns autores, alguns comentaristas e algumas bíblias de estudo apresentam esse tipo de interpretação nas suas notas. O que seria isso? É uma coisa boa ou uma coisa que destoa da interpretação correta da Bíblia? Bom, é bom lembrar que Jesus ele fez uso também de alegoria para dar uma ilustração, para dar um exemplo. Existem diferenças, pastor Fanuel, quando nós falamos em tradução da Bíblia, e nós temos, por exemplo, quando você pega a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia muito fiel aos pergaminhos originais da Bíblia. Então você vai ver que ela é uma linguagem mais pesada para a geração de hoje, que não é muito acostumada, mas talvez seja uma Bíblia mais fiel ao texto bíblico. Contrário, por exemplo, de que nós temos hoje Bíblias, pastor, eu vou citar uma Bíblia aqui. Se você tem esta Bíblia, se você usa esta Bíblia, eu recomendo que você não usasse mais essa Bíblia, tá? Porque ela é mais um devocional. Por exemplo, a Bíblia, a Mensagem, tá? Esta Bíblia, ela não deveria nem o seu nome de Bíblia, porque ela é parafraseada, ou seja, já não está lidando mais com o texto bíblico, mas uma coisa mais poética, mais bonita, mais romântica, ok? Agora, qual é o perigo de nós ficarmos alegorizando as Escrituras? Isso, lógico, cai no campo daquilo que Lutero falou para nós, que nós adventistas, e aqueles que fazem parte de uma escola de interpretação mais literal da Bíblia, nós vimos aqui essa semana que nós adotamos então
o princípio da reforma e nós adotamos o método gramatical historicista. Tá? Então nós temos um método, a Bíblia, você pega o texto bíblico, você olha a língua original, você vai olhar o contexto, você vai ver a cultura da época, você vai ver as suas variantes, o que outros autores falaram também sobre esse texto, tá? E assim a gente, lógico que a interpretação alegórica, ela é fruto de um pensamento pós-moderno, liberal, ok? Aonde você vai ter uma explicação mais romântica da Bíblia, certo? E aí vai ficar muito mais fácil, é lógico, você estar sendo autoridade e não a Bíblia sendo autoridade para você. Esse é um problema que nós temos hoje. Então o problema de nós ficarmos alegorizando é o desvio que nós temos do que o texto bíblico está dizendo para você. Eu conheço igrejas que fazem alegorias ao interpretar as escrituras, né? Uma especulação profética muito grande na questão das profecias, fazem muitas alegorias. Eu recentemente peguei um táxi em São Paulo, estava indo para o aeroporto e daqui a pouco o taxista começou a se referir ao acontecimento, eu acho que foi da torre ali do World Trade Center, se não estou equivocado, foi no ano de 2002, e ele começou a dizer para mim então que aquelas duas torres que tinham ali dos dois prédios, um significava o bode, o outro o cordeiro, e começou a dar uma explicação, né? Então assim, eu prefiro, e nós temos esse fundamento para ficarmos, foi aquilo que Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, uma participação, agora um comentário. Obrigado ao pastor Gledson, vou fazer um comentário aqui. Ele diz: a unidade nos permite encontrar harmonia doutrinal, distinguir a verdade do erro, repudiar a heresia, aplicar medidas disciplinares, corrigir desvio de verdade. E ele diz que está com a sua igreja aqui conectado. Muito bem-vindo aí a todos os irmãos aí, ovelhas do pastor Gledson. Agora, há um comentário aqui do João Silva, falando sobre a questão de dizermos, pastor, que uma porção da Bíblia é mais importante do que outra. Existem pessoas que colocam, por exemplo, o Novo Testamento acima do Velho, como se o Velho tivesse perdido a sua funcionalidade hoje. Como que a gente poderia, então, explicar a alguém que tem esse pensamento, após Cristo, que foi escrito que é relevante, que é importante, e todo o restante ficou, como se diz o nome, velho, para o passado? Isso é correto? Bom, vamos comentar essa pergunta, ela é bastante interessante, ela surge no nosso dia a dia, no nosso testemunho, e eu creio que a gente precisa gastar um pouco mais de tempo em cima dessa pergunta que foi feita. Eu quero começar, pastor, primeiro dizendo, quando Jesus, ele exerceu o seu ministério aqui na terra, Jesus usava uma Bíblia, que era a versão feita lá da língua grega para o judeu, a Septuaginta, que foi uma Bíblia traduzida a pedido de um rei, por 70 copistas, tradutores, fizeram isso de forma muito rápida, e é importante que você saiba, né, qual era a porção da Bíblia que Jesus utilizou. Jesus, quando ele falava, os seus ensinos todos estavam baseados no Antigo Testamento, porque vejam só, o ministério de Jesus passou um pouco ali do ano 30, o seu ministério começou no ano 27, ele morreu ali perto do ano 31, e aí você vai perceber o seguinte, que as expressões que Jesus dizia, nunca lestes nas escrituras, ora, qual escritura Jesus estava se referindo? Nunca leste o que fez Davi? Olha, ouviste o que foi dito aos profetas, ou seja, o ministério de Jesus foi autenticar, validar, de fato, autenticar, engrandecer o Antigo Testamento e a revelação que Deus havia dado aos profetas, tá? Bom, nós temos aí muitas discussões sobre o cânon do Novo Testamento, mas quando Jesus, os discípulos que andaram com Jesus, Marcos foi o primeiro a entrevistar Pedro para começar a escrever ali o seu evangelho. Depois nós temos logo em seguida o livro de Tiago, que possivelmente deve ser, se não foi o primeiro livro, deve ter sido o segundo livro da Bíblia a ser
ser escrito. Então, Jesus se referiu à questão do Antigo Testamento de forma autêntica, validando. Agora veja só, pastor, por volta do 2º século, houve um camarada que ele foi considerado um herege, e o nome dele é Marcion. Marcion, ele começou a defender uma ideia, uma hipótese, essa ideia é defendida até hoje, como desculpa para as pessoas não seguirem a palavra de Deus. E Marcion dizia o seguinte, que nós encontramos uma diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? E qual era a diferença? Que o Antigo Testamento, ele descreve Deus de uma perspectiva de um Deus mais tirano, mais vingativo, um Deus que envia juízo sobre as pessoas, e ele fez a diferenciação com o Deus, então, do Novo Testamento. E o que Marcion ensinava? De que o Novo Testamento não vai falar em juízo, vai falar somente em graça, amor, perdão, misericórdia. Então Marcion criou essa teoria, e essa teoria ela é defendida até os dias de hoje, e ele diz então que o Antigo Testamento, ele não representa realmente o caráter de Deus na essência, e sim o Novo Testamento. Bom, foi o apóstolo Paulo que disse lá em 2 Timóteo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então não há diferenciação, porque o Deus que revelou é o mesmo Deus que revelou lá a Moisés os 6 primeiros livros da Bíblia, que dirigiu Davi nas suas canções, nas suas poesias, na Isaías, que era um outro poeta também, um evangelho totalmente poético, lindo, maravilhoso. É o mesmo Deus que dirigiu Paulo a escrever suas 14 cartas, os apóstolos a escreverem a biografia a respeito da vida de Jesus, João a escrever também o Apocalipse. Então, o que nós entendemos? Que palavra de Deus significa os 66 livros da Bíblia, ok? Sem tirar e sem acrescentar. Muito bem, pastor. Nós temos a Igreja Adventista como igreja remanescente e caracterizada pelo dom de profecia. E uma pergunta aqui feita pelo Pedro Borges: quando a gente for estudar um tema da Bíblia, a gente tem que primeiro buscar o que disse o Espírito de profecia ou o que a Bíblia disse? Qual deve ser a ordem usada para buscar o embasamento, a compreensão do que Deus apresentou para a gente? Bom, eu acho que é importante a gente considerar aqui que nós adventistas, se você ler o livro Nisto Cremos, você vai ver logo na nossa crença, um resumo da nossa crença fundamental, como que nós consideramos a Bíblia, tá bom? Agora é importante essa pergunta, porque muitas pessoas dizem e fazem uma acusação a nós adventistas, que Ellen White, os escritos de Ellen White, eles substituem a Bíblia. Bom, seria importante a gente ver o que a própria Ellen White disse a respeito dos seus escritos. Ela diz que ela era uma luz menor para conduzir a luz maior, e tudo aquilo que Ellen White escreveu sempre foi para engrandecer a Bíblia, o plano da salvação, tornar claras as estratégias do inimigo, o grande conflito, dar uma panorâmica para nós sobre os acontecimentos finais. Agora, nós não precisamos, para defender o nosso corpo doutrinário, nós não precisamos de utilizar utilizar os livros de Ellen G. White. Ellen White mesmo diz que ela não recomenda a utilização dos seus livros em estudos bíblicos ou em pregações proféticas. Simplesmente ela diz que é para abrir a Bíblia e explicar a Bíblia, tá? E na própria lição nós temos aqui na sessão aqui de quinta-feira, vem colocando para nós aqui: sendo assim, seus escritos devem ser estimados, né? Eles compartilham o mesmo tipo de inspiração. Eu achei isso aqui realmente interessante, o que o autor vem colocando, porque existe uma onda na igreja de algumas pessoas que não colocam os escritos de Ellen White a nível de inspiração como no nível da Bíblia, mas tem uma função, e aqui fica a questão, eles têm uma função diferente, tá? Os escritos de Ellen White não são um acréscimo às escrituras, eles estão sujeitos, submissos à palavra de Deus. Ela nunca pretende que seus escritos tomassem o lugar da Bíblia. Em vez disso, elevou ao único padrão de fé e prática, ok? Então isso é bem claro para nós, adventistas. Essa é uma crítica, inclusive eu achei um comentário essa semana, pesquisando aqui sobre a lição.
No próprio patrimônio de Ellen White, que fica ali nos Estados Unidos, eu trouxe essa nota para mostrar para vocês, um documento divulgado pelo White State, que é o depositário oficial do patrimônio de Ellen White. Eles reafirmam a autoridade dos escritos de Ellen White, mas nega que eles funcionem como a base e autoridade final da fé cristã. Ok? Então essa é a posição que nós temos um documento do White State falando isso, e é lógico que ela traz informações, detalhes, coisas maravilhosas que edificam a nossa fé, mas a palavra de Deus ela é única e final para nós adventistas do sétimo dia. E o nosso guia de estudos enfatiza, que a Bíblia ela é central e fundamental, e que aquilo que Deus revelou para o dom de profecia deve ser uma luz menor, que conduz à luz maior. Pastor, só um detalhe, é interessante que o ministério de Ellen G. White, que foi exercido aí por mais de 70 anos, a sua função sempre era chamar a atenção das pessoas para a Bíblia. No seu último sermão, no ano de 1909, quando ela apareceu em público, Ellen White terminou, ela estava pregando, fazendo uso do púlpito, e ela terminou a mensagem, houve aquele silêncio enquanto ela se dirigia até a plataforma novamente, e ela estava retornando e de repente ela não sentou, ela deu meia volta e retornou para o púlpito. E de repente ela pegou a Bíblia, abriu, segurou em suas mãos e ela disse: irmãos, eu vos recomendo este livro. Foi as suas últimas palavras em público. Irmãos, eu vos recomendo este livro. Está aí a resposta do que ela mesma disse para nós. E é importante os amigos entenderem, sobretudo os que ainda não são membros da Igreja Adventista, que nenhuma das crenças e doutrinas apresentadas por Deus na Bíblia, que essa igreja crê e aceita, foram baseadas no que ela escreveu. Sempre que estavam estudando, buscando, às vezes passavam vigílias, buscando a resposta de Deus, e então encontravam na Bíblia, e Deus então apresentava uma revelação, uma declaração que confirmava o que haviam acabado de descobrir na Bíblia. Obrigado à participação aí do Ademar Campos. Ele diz assim: todo o Antigo Testamento, sendo promessas, pactos, repreensões ou outros textos, aponta para o Messias. Obrigado também à participação do Dr. Jorge Elias, que diz assim: não há na Bíblia qualquer contradição que resulte em interpretação pessoal ou mesmo atualização ou supressão. De fato, a Bíblia ela vai sendo confirmada em cada uma das suas citações. O Cláudio faz mais um comentário, ele diz assim: a irmã Ellen White, ela disse assim: não é dado a referência sobre o assunto, mas quando se fala sobre o livro apócrifo, existe algum livro apócrifo no meio adventista? E ele diz que Ellen White ela não fala sobre o assunto, mas ela diz que não é dado referência sobre o assunto. Mas por quê? Não são canônicos. Há citação, mas eles não são canônicos. Pastor, acho que vale a pena um comentário sobre isso, porque nós adventistas, tradicionalmente, nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, graças a essa ferramenta aqui, que é um guia de estudo, um comentário bíblico, disponibilizado trimestralmente a todos nós, para nós aprofundarmos algum tema que envolve a palavra de Deus, seja uma doutrina, seja uma parábola, seja uma profecia, algum assunto. Então nós recebemos esse título, é lógico, porque a igreja ela se preocupa, como nós temos esse princípio bem claro para nós, de que a Bíblia e somente a Bíblia, então a igreja se preocupa em colocar alimentos de qualidade, então, para nós que somos membros. Agora, o que é importante que você saiba? Eu ouço muito as pessoas dizerem por aí, sempre que a gente faz um culto jovem, e a gente às vezes vai fazer uma entrevista, pergunta que vem é o seguinte: pastor, a igreja adventista mudou? Porque a gente vê hoje uma prática na igreja diferente, a igreja mudou na questão da música, na questão da alimentação. Deixa eu dizer algo para você agora, e preste bastante atenção no que você vai ouvir, porque nós estamos tratando de um assunto importante aqui, que tem a ver com a revelação de Deus para a nossa vida. Então preste atenção. A igreja adventista, ela nunca mudou aquilo que ela crê a respeito da Bíblia,
Tá? Se você pegar o livro Nisto Cremos, Questões de Doutrinas, Comentários Bíblicos e outros livros mais, você vai ver a igreja sempre teve a mesma posição. Aí você pergunta, mas a igreja hoje está um pouco diferente. Concordo com você, está diferente hoje. Nós temos hoje muitos pregadores que não são bíblicos e que não deveriam nem subir no púlpito para pregar a palavra de Deus, ok? Porque não são pessoas que lidam com seriedade da Bíblia. Agora quero chamar a sua atenção para um outro assunto aqui. A igreja continua sendo a mesma na sua interpretação bíblica, porém as pessoas mudaram a maneira de interagir com a Bíblia, isso reflete na igreja, tá? Então, qual o desafio que eu queria colocar para você? Inclusive, eu fiz uma nota aqui na minha lição, uma anotação, para que você avaliasse o seguinte: eu posso estar numa igreja que incentiva a ler a Bíblia, motiva a ler a Bíblia, tem lição de escola sabatina, mas eu posso ser um adventista que eu não tenho lição da escola sabatina, eu não leio a lição diariamente, não faço o culto familiar. Então eu queria pedir para você o seguinte: sempre faça, pastor Fanuel, separação entre aquilo que as pessoas vivem e aquilo que a igreja ensina. A igreja não deixou de falar sobre a questão do sábado, sobre a questão da pregação. Agora, se você não vive o que a igreja recomenda, então nós não podemos confundir as coisas, certo? E eu fico um pouco triste às vezes quando eu ouço isso. A igreja não é mais a mesma. Não, nós não somos mais os mesmos, tá? Nós estamos secularizados, mundanizados, estamos aí trazendo às vezes o mundo para dentro da igreja. Então, com todo carinho, eu queria dizer o seguinte para você, que a igreja, eu louvo a Deus por pertencer a esta igreja, a seriedade que a igreja tem com relação à interpretação das escrituras, porém, não é a realidade. Quantos membros nós temos na igreja que faz jejum da Bíblia? Você conhece alguém que não lê a Bíblia, que não tem mais tempo de oração, não testemunha mais? Aí você vai dizer agora que a igreja deixou de pregar o Evangelho porque um grupo de pessoas não prega o Evangelho. Não, não é verdade isso. Você vai dizer que a igreja não fala mais em saúde porque nós temos pessoas na igreja que não levam a sério a reforma de saúde. Tá? Então faça essa separação. Com relação aos livros apócrifos, eu acho que nós temos que entrar um pouco nesse assunto agora da reforma, que é o que gerou a lição, e o conteúdo basicamente está em cima disso aqui. Os livros apócrifos, eles foram uma resposta ao movimento de Lutero para mostrar realmente quem é que mandava, quem é que tinha autoridade. Aí no Concílio de Trento, no ano de 1546, a Igreja Romana estabeleceu então os livros apócrifos, estabeleceu 7 ali ou 8 livros. Elas não fazem parte do cânon do protestantismo, dos protestantes, mas você encontra isso nas Bíblias católicas. Por que nós não aceitamos esses livros apócrifos? É porque eles contradizem o princípio da hermenêutica. Eles não dá para você harmonizar alguns temas que eles apresentam com os demais temas das Escrituras, com questões de mágica, vários assuntos que nós temos ali, é difícil de você harmonizar. Então eles são considerados bons livros históricos, porém não estão no livro de inspiração dos outros 66 livros, portanto são rejeitados pela tradição protestante. Uma participação importante aqui do pastor Clodoaldo Tavares, já esteve com a gente em lições anteriores, é professor de teologia na FAAMA. Obrigado, pastor. Ele comenta aqui, dentro desse assunto, de que muitos dos profetas bíblicos não escreveram livro, são citados, mas não escreveram livros, e de que o fato de ser um profeta não torna o seu escrito uma literatura canônica, né? Deus, ele conduziu ao longo do processo isso. Inclusive, em Mateus 11, versículo 11, Cristo menciona que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas a gente não tem nenhum livro de João Batista, né, pastor? Então o que isso ensina para a gente? Citar pessoas na Bíblia que foram relevantes, importantes, espirituais, fiéis a Deus, mas não escreveram, não tem nenhum livro escrito. Isso traz alguma mensagem para nós? Pastor, pessoas que souberam o seu lugar e o seu momento, né? Elas foram usadas por Deus para dar uma mensagem específica, foram citadas, foram lembradas, porém esses registros não permanecem para nós. São pessoas que atuaram no anonimato, e assim como muitos de nós hoje que fazemos o nosso trabalho, não temos às vezes um local aqui na igreja para contar, para falar a nossa história, mas isso tudo está sendo registrado lá no reino dos céus. E no devido tempo nós teremos a recompensa, né,
que vai ser a coroa da vida, e Deus vai recompensar você por todas as ações que você tem feito aqui também. Pastor, nós temos algumas doutrinas bíblicas que elas destoam na sua compreensão por parte do público que se declara cristão. Por exemplo, o estado do homem na morte. Há religiões ou denominações que creem numa imediata passagem para um local melhor ou pior após a morte. Mas a Bíblia ela apresenta um pouco diferente disso. Como é que a gente pode, um estudo bíblico correto, baseado na verdade, deixando que a Bíblia propriamente se interprete, evitar esse tipo de erro, ou ajudar pessoas que ainda mantêm essa visão? Pastor, eu penso que nos dias de hoje, nós estamos presenciando um fenômeno que as pessoas estão com excesso de confiança, às vezes, em alguns líderes que se autodenominam, às vezes, profetas, que às vezes não fazem uso das ferramentas corretas para interpretar a Bíblia, e acaba gerando essas dificuldades que nós temos aí, esse pluralismo religioso que está muito forte nos dias de hoje. Eu acho que no aspecto pessoal, individual, todos nós podemos, com amor, estudarmos pessoalmente as Escrituras, desenvolvermos esse hábito e compartilharmos com as pessoas os textos que tratam sobre o tema. Por exemplo, quando se fala a respeito da morte, aí nós temos uma quantidade muito grande de textos na Bíblia, e lógico, com respeito, com amor, com carinho, e estudando com as pessoas esses textos bíblicos, para que as pessoas aprendam a ver a Bíblia não como um livro para atender suas necessidades emocionais apenas, tá? Ou como está sendo feito no contexto da teologia da prosperidade, mas usar a Bíblia para ajudar você a tirar as suas dúvidas espirituais, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual o propósito da vida, qual é a origem, né, de onde nós viemos, o que é o homem, né, o que é a morte. E nós temos essa cadeia de textos bíblicos, e na nossa igreja, a igreja coloca aí inúmeros estudos bíblicos de forma temática. Esses textos já foram identificados, é só você encontrar e ser agora um consultor, né? Tirando dúvidas aí das pessoas, e eu tenho a certeza que muitas pessoas vão agradecer pelo seu testemunho, porque o estudo bíblico é uma forma de você ficar dentro da Bíblia, você não sai da Bíblia, é texto em cima de texto, né? Um texto lançando luz sobre outro texto, isso que é interessante. Existe muita literatura que pode ser usada na ampliação da compreensão da Bíblia, achados arqueológicos, estudiosos mais antigos, com informações preciosas, assim, para compreender alguns detalhes da cultura, do Antigo Oriente. E dentro desse assunto, o Francisco Cavalcante pergunta: qual é a posição da Igreja Adventista em relação aos pais da igreja? Pastor, obrigado aí, meu querido, por essa pergunta. Nós temos, quando a gente vai estudar, por exemplo, história da igreja, é lógico que nós vamos buscar o que escreveu lá Uriah Smith, o que escreveu Tiago White, é a interpretação dele sobre a Bíblia. Se essa interpretação, ela está em concordância com a Bíblia, ok? E ela bate na sua totalidade, nós não temos nenhuma dificuldade para se referenciar, não como um ponto final, mas como mais uma pedra nesse edifício que está sendo edificado. Não como a pedra angular, porque a pedra angular, ela vai ser sempre a Bíblia. Quando você estuda, por exemplo, a história de José Bates, um dos pais da igreja adventista, José Bates fez estudos fantásticos sobre a lei de Deus, sobre a questão do sábado, foi um dos pioneiros da saúde, ajudou na questão administrativa da igreja. Então, lógico, se eles também estudaram com amor, com dedicação, com carinho, escreveram com sinceridade, a bênção que foi dado a ele e aos seus ouvintes na época não vai deixar de ser bênção também para nós nos dias de hoje. Então, se ele soma, se ele acrescenta com aquilo que a Bíblia diz, então isso tem toda a validade. Agora, veja bem, nós temos... a Bíblia diz que o conhecimento bíblico ele vai se ampliando. É lógico que se você olhar alguns temas que os pioneiros interpretaram e a interpretação que a igreja tem hoje, 150 anos depois, é lógico que você vai ver uma evolução
no pensamento e uma mudança do que essas pessoas diziam. Elas estavam erradas? Não, elas não estavam erradas, é que não estudaram o assunto tanto quanto as pessoas foram amadurecendo esse assunto depois. Então esse texto que está em Provérbios 4,18 responderia bem essa questão, quando diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, alguns pioneiros tinham uma compreensão que ela foi ampliada, Deus foi clareando ao longo da caminhada cristã da igreja, correto? Pastor, e essa revelação progressiva, ela acontece conosco também. Quando a gente conhece a mensagem, a gente faz um estudo bíblico. E aí quando você começa a frequentar a igreja, aí vem uma lição, você fez um estudo bíblico sobre a Bíblia, tá? Esse trimestre nós estamos tendo 13 lições sobre a Bíblia, olha só que interessante, ou seja, você está aprofundando ainda mais a sua compreensão sobre a Bíblia. Nós temos lições que tratam especificamente sobre a segunda vinda, tratam especificamente sobre uma doutrina, profecias, como estudamos alguns trimestres passados aí. Então isso tudo vai aprofundando, e aí o que acontece? Nós não podemos comparar você no primeiro ano de adventista com 20 anos depois que você é adventista. É lógico que houve uma progressão, você cresceu, você desenvolveu maturidade, conhecimento, você hoje já é uma pessoa muito mais. Isso acontece em todas as áreas e principalmente conosco que somos cristãos também. Pastor, eu creio que, como a Delice, que eu vou ler a pergunta agora, tem muitas pessoas passando esse distanciamento social com algumas questões no coração. Por que Deus tem permitido a gente passar por tantas lutas e provas? E ela comenta assim: por que antes, quando clamávamos, Deus atendia, né? Parece que ela quer dizer da intervenção sobrenatural de Deus, os relatos bíblicos. Por que parece que hoje Deus não atende como antes? Houve uma mudança? Parece que ela se refere aos milagres, são relatados na Bíblia. Creio que ela está abrindo o coração dela aqui, querendo talvez uma resposta para alguma inquietude que ela não apresenta aqui. Houve mudança, pastor, de Deus? O Deus de antes, da época da escritura da Bíblia, é diferente do Deus de hoje? Bom, vou dizer como Paulo, né? Digo eu, não Senhor, né? Aí já é mais uma interpretação, assim, a maneira que eu entendo, logicamente a lição está num outro rumo, mas eu vou fazer o meu comentário aqui. É lógico que o ministério de Cristo, ele tinha um motivo também de ser pedagógico, de ensinar para nós como que Deus atua, como que Deus age. Quando a gente lê o ministério de Cristo, a gente pensa que foram 3 anos e meio de ministério para mostrar o que Deus pode fazer. É bem verdade que nós queremos milagre todos os dias, orações respondidas todos os momentos, todas as horas, mas às vezes, eu poderia dizer hoje, se você perguntasse para mim, já aconteceu milagres na sua vida? Vários, certo? Mas não é todo dia que acontece, toda hora, todo momento. Você já teve orações respondidas? Tive orações respondidas de eu fechar a boca e eu ver a oração sendo respondidas. Eu tive orações que foram respondidas de imediato, que demoraram 1 dia, 2 dias, 3 anos, e há orações que eu faço hoje, pastor Fanuel, que não serão respondidas na minha vida, serão respondidas nos meus netos, nos meus filhos. Então eu creio que Deus, ele não mudou, e nós precisamos, lógico, na nossa finitude, entender o infinito, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus atuar. Talvez seja por isso que Deus permitiu que Moisés escrevesse o primeiro livro da Bíblia, que foi o livro de Jó, justamente para responder essas perguntas, né? Por que existe o sofrimento, a dor, a morte, e por que Deus, sendo soberano, Deus não coloca um ponto final nessa história? Então, eu creio que nós estamos bem perto de termos uma revelação desses mistérios que guardamos no nosso coração, mas digo a você, Deus não deixou de ouvir, de atuar, de fazer milagres. Agora isso está sobre a sua soberania, e nós em todos os momentos precisamos crer não somente no poder de Deus para fazer milagres, precisamos crer, pastor Fanuel, na sabedoria de Deus, porque Ele sabe a hora, o dia, o tempo e o que é o melhor para nós. Então, crer no poder de Deus é fácil, agora aceitar a sabedoria de Deus é dolorida. Ainda nessa compreensão da verdade progressiva, o Gilvan Barros, ele pergunta assim: com base nessa progressão da verdade, há possibilidade de Deus revelar algo novo à sua igreja, já que a profecia de Joel 2:28 diz que será derramado o Espírito sobre jovens, idosos, que terão visões e sonhos. Será que há algo novo ainda
que precisamos aprender, ou ser descoberto da Bíblia? Eu creio que sim, porque a verdade, nós acabamos de dizer que a verdade é o quê? Que a verdade ela é progressiva, tá? E a Bíblia diz que Deus tem diferentes maneiras de revelar-se a nós, está lá em Hebreus capítulo 1, né? Deus se revela. Quando a gente fala assim, a Bíblia é uma revelação única, não, a Bíblia não é uma revelação única, porque a Bíblia, Deus se revela por meio de Jesus Cristo, Deus se revela por meio da natureza, Deus se revela também por meio das Escrituras, mas ela é a revelação expressa de Deus. Deus se materializou então na palavra. Mas eu vou dar um exemplo para você aqui, quando a nossa igreja começou a entender alguns assuntos, por exemplo, sobre saúde, era uma compreensão pequena, uma compreensão limitada. O tempo foi passando, aquela ampliação, ela foi aumentando. Deus foi colocando novas verdades em cima do mesmo assunto. Então é possível que isso aconteça, principalmente na questão de interpretação profética. Isso está lógico, um corpo de pessoas estudando, a igreja reconhece isso, depois de anos, não é uma pessoa, porque Ellen White diz que Deus não está dirigindo uma pessoa individualmente, e a gente percebe que esse é o problema dos movimentos dissidentes que nós temos por aí, em que ele tem uma leitura, uma interpretação, e às vezes ele acaba não submetendo aquilo a um crivo maior, como a igreja faz, uma tese de doutorado, um estudo, um grupo de teólogos, pessoas que estão estudando isso aí há anos, para que a igreja possa reconhecer aquilo então. Mas eu creio que nós não temos um conhecimento 100% das verdades, até porque a nossa mente, ela não tem condições de compreender tudo aquilo que Deus colocou para nós, e o próprio apóstolo Paulo fala dos mistérios, né? E o mistério é aquilo que foi revelado, mas nem tudo aquilo que está revelado a mente humana é capaz de compreender. Pastor, traz para a gente agora em passos, o senhor é bem pedagógico, com certeza vai fazer isso muito bem. Como uma pessoa pode, em passos simples, estudar e interpretar melhor a Bíblia? Ela, com Deus, a Bíblia, que passo ela deve seguir para ela poder, porque parece que algumas pessoas estão tão acomodadas em querer receber já uma explicação óbvia, aí ligam às vezes para o líder espiritual, para o pastor, e como se a palavra daquele líder fosse a última. Mas como a gente poderia então trazer aqui em passos bem simples, como a pessoa pode, com humildade, com oração, encontrar a resposta pela palavra de Deus? Pastor, essa pergunta é muito interessante. Eu quero dizer o seguinte: não existe cristianismo sem estudo da Bíblia, tá bom? Então é bom que você saiba disso. Se você se diz cristão, se pressupõe que você tem um relacionamento com Deus, e Deus se materializou na sua palavra. Então esse relacionamento, quando fala Deus, é Bíblia, você tem que entender isso, tá? Bom, eu traria hoje para vocês nesta manhã uma maçã, mas como o nosso público é na grande maioria adultos, e eu não trouxe uma maçã, mas eu vou utilizar aqui o meu celular para fazer uma ilustração, tá bom? Imagine que esse celular aqui, pastor Fanuel, fosse uma maçã, tá bom? E eu estou aqui ao lado do pastor Fanuel, que é um especialista em maçã. Ele fez um doutorado em maçã, estudou todas as espécies, as sementes, o solo, o clima. Ele estudou tudo sobre maçã, e ele chega agora, eu faço uma pergunta para ele sobre maçã, e ele faz uma descrição fantástica, e você vai dizer: nossa, eu não sabia que a maçã é tudo isso, que coisa fantástica, eu vou parar de comer arroz e feijão agora, e couve e alface, eu só vou comer maçã, porque maçã é a melhor coisa que existe na vida. Ora, ele estudou sobre maçã, se aprofundou, ele pode falar tecnicamente como nenhuma outra pessoa é capaz de falar esse assunto da maçã, tá? Só que eu que estou aqui ao lado de um especialista da maçã, que entende tudo, faz hermenêutica de maçã, suco de maçã, qual que é o tipo, ele sabe tudo de maçã, eu não sei nada de maçã. Então eu faço uma pergunta para você agora: se ele que sabe tudo come a maçã, e eu que não sei nada como uma maçã nesse exato momento com ele, é dado uma maçã para ele, é dado uma maçã para mim, eu como a maçã, os efeitos, os nutrientes da maçã vai passar mais para ele do que para mim? O que você diz? O fato de você não ter conhecimento técnico sobre alguns assuntos não quer dizer
que você não vai ser abençoado quando você ingerir a maçã. Eu posso não saber nada de maçã, mas quando eu como a maçã, todas as vitaminas que ela tem, tudo aquilo, ela vai passar para o meu corpo, mas eu sou um ignorante sobre maçã. Isso que eu queria responder esta pergunta agora. Eu também posso não ser um técnico ao estudar a Bíblia. Lógico, eu vou abrir a Bíblia, vou fazer uma oração, eu vou ler um texto bíblico. É melhor você sistematizar a sua leitura. Não é bom você todo dia ler uma coisa se você não tem essa disciplina. É bom você escolher um método. Qual que é meu método? Ano bíblico. Vou ler todo dia 3 capítulos da Bíblia. Vou fazer o Reavivados. Hoje, por exemplo, o Reavivados foi o Salmo 90. Tá? Um capítulo, um salmo fantástico para você estudar. Então você precisa definir qual método que você vai seguir. Ora, defina o seu método de estudo da Bíblia. Vou ler capítulo 2, 3 por dia. Vou ler o Novo Testamento, sempre numa sequência, tá? Tenha um bloco de anotações, lápis, caneta. Leia e se preocupe com o que Deus está dizendo para mim nesse texto aqui. Não estou agora, pastor, falando aqui de um estudo exegético, de um estudo técnico que você e eu aprendemos no seminário de teologia, porque é a história da maçã. Tá? Você estudar a Bíblia de uma maneira mais simples, você não vai deixar de ser abençoado como um doutor em teologia, tá? Então, o que esse texto bíblico está dizendo para mim hoje? Eu estava lendo o Salmo 90 hoje pela manhã, eu fiz essa pergunta: o que Deus está dizendo para mim? E Deus disse para mim algo interessante assim. Quando eu li o texto bíblico, Paulo, a Bíblia está dizendo que a nossa vida vai de 70 a 80 anos. Como é que você está vivendo a sua vida? E eu perguntei para mim, olha, eu tenho metade, eu já vivi metade da minha vida, como é que eu vou viver a outra metade? São diálogos que você vai tendo com a Bíblia, tá? Então isso é importante. Defina um dia, defina um horário para você estudar a Bíblia, seja sistemático nisso. A sua mente vai ficar disciplinada, ela vai cobrar de você isso quando virar um hábito, tá? Você tem vários recursos de apoio. Você tem, por exemplo, meditação matinal que explica um texto bíblico. Você tem a lição de escola sabatina que é teologia pura. Você estuda sozinho, no sábado há um compartilhamento. Então, querido, o que eu queria dizer para você? Se preocupe com isso. Estude a Bíblia de forma simples. Qual é a regra? Leia a Bíblia. Não importa se você começa, se tem técnica para comer maçã, se é cortada, se é mordendo, se é no prato, se é lá não importa, a maçã não vai deixar de fazer benefício na sua vida, tá? A Bíblia não vai deixar de exercer o poder nela, de exercer o poder dela em você, porque você não sabe regras de hermenêutica, por exemplo. Se sabe, nota 10, parabéns. Se não sabe, siga a regra, leia a Bíblia. Olha, só para destacar aqui, a ilustração da maçã foi muito apreciada. A Eulália Tavares, a Maria Helena Pena, o Pedro Borges, o Eduardo Vasconcelos, todos amaram a ilustração, porque realmente, às vezes parece que só um grupo específico tem a compreensão. Aliás, isso é herança, né, da igreja romana, que liderava os cultos, e só os clérigos é que tinham autoridade para estudar a Bíblia, não é isso, pastor? Pastor, isso aí é um legado da reforma, de que Lutero bateu nesse ponto, que nós não precisamos do clero, nós não precisamos da igreja, você precisa da Bíblia para entender a Bíblia. E isso era o sacerdócio de todos os crentes. É o membro simples entendendo a Bíblia, tendo a mesma condição de entender a Bíblia como uma outra pessoa. Certa vez perguntaram para Billy Graham. Billy Graham foi um grande pregador, um grande teólogo, abençoou aí muitas vidas e seus livros continuam abençoando muitas pessoas. Numa entrevista, perguntaram para Billy Graham o seguinte: o que você faz com as coisas na Bíblia que você lê e você não tem explicação? Não tem como explicar algumas coisas às vezes. Às vezes você pega um assunto, como eu disse para vocês, a Bíblia fala de história, mas o objetivo não é história. Fala de ciência, mas você não vai. Então você tem que se utilizar de outros campos da ciência. Os demais campos de estudo, pastor Fanuel, não são inimigos da Bíblia. Esse é um equívoco que nós cometemos. A gente olha para a ciência e religião, já coloca uma interrogação. Não são inimigos, tá? Agora Billy Graham disse o seguinte: eu não estou preocupado com as coisas na Bíblia que eu leio e não entendo. Estou preocupado com as coisas que leio e não consigo colocar em prática. E aí?
É o que eu disse para você agora há pouco, né? Às vezes, a igreja mudou. Irmãos, a igreja não mudou nada, irmãos. O que mudou hoje é que as pessoas estão lendo menos a Bíblia. As pessoas estão estudando. Imagine uma pessoa que estuda uma lição como essa de escola sabatina. Alguém que estudou a lição sobre Daniel e Apocalipse. Como que nós vamos vacilar na nossa fé? Como é que nós vamos ficar em pânico, com medo? Como é que nós vamos estar no momento desse de olhos na crise e não com os olhos nos acontecimentos da profecia? Então, irmãos, eu incentivo você nesta manhã que você volte para a Bíblia. Todos os grandes movimentos da história, todos aconteceram porque o povo se voltou para a Bíblia. E nós estamos vivendo uma época que nós precisamos de uma segunda reforma. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Você pode estar na igreja, que é a igreja da Bíblia, mas você não é o membro da Bíblia. Você pode estar na igreja, que é a igreja da reforma de saúde, mas você não está nem aí para a saúde. Você pode estar numa igreja que fale sobre família, mas você está com a sua família toda destruída. Então você precisa, na realidade, não é avaliar o que a igreja ensina, mas o que eu acredito, o quanto que eu estou praticando daquilo que a minha igreja ensina. Porque, irmãos, aqueles que são sinceros e aceitam o que a Bíblia diz e se congregam conosco, são pessoas felizes, são pessoas leves, não são pessoas tóxicas, teologicamente falando, né, que estão intoxicadas aí. Elas se entregaram, se renderam, submeteram a sua vida e hoje elas podem usufruir de uma mente brilhante, não vivem mais o período escuro, né, porque a pessoa que não são todas as pessoas que estão na igreja que estão na luz, tem muita gente na igreja que estão em trevas, porque se você não lê a Bíblia, meu querido irmão, você ainda está em trevas. Atrás de uma Bíblia fechada, existe uma vida frustrada. Anote isso, cole na sua geladeira, abra a Bíblia todos os dias, aí você vai ter significado, propósito, sentido. Você vai conseguir enxergar além daquilo que os seus olhos humanos permitem, você vai conseguir enxergar um pouco mais além. Tem gente hoje, pastor Fanuel, que só enxerga Covid, só enxerga estatística, só enxerga desgraça. Sim, nós adventistas enxergamos, além disso, nós enxergamos um rei que está voltando, o cumprimento de uma promessa, a eternidade ao lado de Cristo, o reencontro de pessoas que nós perdemos. É isso que nós temos que enxergar no meio da crise. Você tem que parar de enxergar desgraças, porque quem enxerga desgraça é urubu. Nós temos que enxergar um rei que está vindo, um céu que se aproxima, uma nova vida que vai se iniciar para nós. Só que tem muita gente por aí dizendo: o que eu vou fazer agora? Gente, a crise chegou, encare a crise, não tem mais o que fazer a não ser você se levantar e encarar a crise. Agora, está aqui o remédio para nós. A Bíblia, ela muda o nosso chip. E é isso que eu oro para que Deus faça comigo todos os dias, para que eu enxergue além da crise. Vou ficar enxergando problemas políticos, sociais, financeiros, ok? Enxergue o reino de Deus que se aproxima. Só que se o reino não está no seu coração, as trevas estarão no seu coração. E se faltar a mensagem da Bíblia, não vai ter esperança, não vai ter fé, não vai ter amor, vai ter desespero. Muitas pessoas gostaram tanto da ilustração da maçã como a Bíblia, que disseram assim: olha, eu comecei a comer e não paro mais. Amém, não é? Estão se alimentando aí. Não se preocupe com os especialistas da maçã, tá? Coma maçã todo dia, que maçã é bom. E vou dar uma dica para você, tá? Não, toda noite, uma maçã e uma laranja vai fazer uma diferença tremenda na sua vida, tá? Faça isso que você vai acabar com muitos problemas aí na sua vida. Amém. Pastor, a gente está nos momentos conclusivos. A minha última pergunta, depois o senhor vai ter mais 5 minutos para considerações finais. A pergunta é, logo no finalzinho da Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse, é descrito que se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará flagelos. E se alguém tirar qualquer coisa, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Qual o perigo, pastor, de usar teologias, interpretações ou lideranças, espirituais aí em igrejas, denominações que tiram ou colocam algo na Bíblia? Pastor, aí já é uma coisa de fórum íntimo, né? Tem pessoas que gostam de ser enganadas. Eu aprecio muito na nossa igreja que quem é adventista, a primeira coisa, você tem que gostar da verdade. E se você não gosta da verdade, você não pode ser adventista, porque o adventista precisa amar a verdade, porque ele tem que praticar a verdade, ele tem que pregar a verdade, ok? Lógico que você se expõe
quando você crê em coisas que as demais pessoas não creem. Agora, o perigo disso, de você conhecer, saber e não aceitar a verdade, pastor, é que você pode comprometer a sua salvação, ok? Porque a palavra de Deus, ela foi dada para que você, para nos libertar, nos transformar, nos moldar, e Deus não concede uma luz maior para quem não vive a luz que recebeu. Guarde isso no seu coração, tá bom? Você jamais vai receber uma nova luz se você não está praticando a luz que chegou até você. Então nós temos aí muitas pessoas. Se você é uma pessoa de outra confissão religiosa que está nos ouvindo, eu queria dizer o seguinte para você. No passado, a igreja romana, eles escondiam as escrituras das pessoas. Hoje, as escrituras são interpretadas equivocadamente. Todo o texto da Bíblia hoje parece falar em dinheiro para algumas pessoas. E parece que quando nós adventistas tocamos em dinheiro na nossa igreja, os membros... Gente, deixa eu dizer algo para vocês aqui, pastor Fanuel. O evangelho que a Bíblia fala, ele envolve perdão dos pecados, o estudo da Bíblia, ele envolve a oração, envolve a adoração, vir à igreja, a confissão dos pecados, cuidar do corpo, devolver dízimo e oferta, fidelidade, cuidar da família. Esse é um evangelho integral que nós pregamos. Se você segue um evangelho que é pequeno, que só fala em finanças e tem a ver com as suas necessidades temporais, abra os teus olhos que você pode estar sendo equivocado. Está no mesmo período lá da reforma, quando a igreja estava tentando ludibriar e enganar também as pessoas, vendendo indulgências e vendendo tantas outras coisas mais, tirando o direito que as pessoas teriam à salvação, tá bom? Bom, pastor, você tem mais alguma pergunta? Tá. Irmãos, nós temos que terminar a nossa lição, temos aí mais 2 minutos. O que eu teria para dizer para você? Palavras de Jesus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é um instrumento do Espírito Santo para operar a nossa santificação, ok? O que é santificação? É a manifestação dos frutos do Espírito na vida de uma pessoa. Então não existe santificação separada da Bíblia. Se você quer crescer em graça, santidade, se você quer ter a mente de Cristo, como descreveu o apóstolo Paulo, porque nós temos uma mente inimiga, nós temos uma mente rebelde, que não gosta das coisas, nós temos um coração amargo, azedo, que não aprecia as coisas de Deus. Então eu queria dizer para você, este livro aqui que eu tenho em minhas mãos e que você tem aberto aí para você, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta, uma candeia que brilha num lugar tenebroso e escuro, e Deus vai, por meio da palavra de Deus, santificando todas as áreas da nossa vida, tá bom? Agradeço a todos vocês por estarem conosco, mais um abraço muito querido para você, que Deus te abençoe, e lembre-se do que disse o profeta Jeremias: achada as tuas palavras, eu logo as comi, e elas me foram gozo e alegria para o coração. Guardo as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. Abra a Bíblia, atrás de uma Bíblia fechada existe uma vida frustrada. Que Deus te abençoe, e essa semana, coma o livro, que essa é a identidade do povo de Deus, lá no Apocalipse. Quando surgiu o último movimento de Deus para o tempo do fim, Deus disse: João, coma o livro. Você é remanescente, você é adventista, vá comer o livro. Que Deus te abençoe. Amém, pastor, muito obrigado. Vários comentários no chat aqui agradecendo como foi proveitoso aqui essa exposição. A gente agradece a você que ficou conectado, que enviou seus comentários, suas perguntas. Lembrando então que hoje, pela parte da tarde, você é convidado a começar o estudo então do próximo tema, por que a interpretação é necessária. E sábado que vem a gente vai estar novamente aqui para recapitularmos juntos, comentarmos juntos esse tema tão especial da lição. Pastor, só dar um recadinho. Irmãos, nesta quarta-feira à noite, nós teremos uma transmissão que vem direto da divisão sul-americana com o pastor Alaci Barbosa. Ele vai falar sobre família em tempos de crise. Você vai ver isso nas redes sociais, mas já fica o recadinho para você. E quinta-feira, às 19h30, nós teremos um programa para todas as mulheres aí do Brasil, do mundo, da Associação Norte do Pará, com a Darleide, que é a apresentadora da TV Novo Tempo. Então nós queremos ter esse momento com vocês. Um abraço, que Deus nos abençoe, e lembre-se disso:
Bíblia, ok? Amém. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra é clara. A Bíblia interpreta a si mesma. Nos ajude a termos disciplina, orarmos, sermos humildes e estudarmos diariamente a Tua palavra. E que assim possamos ser felizes, tendo uma vida guiada e dirigida pelo assim diz o Senhor. Obrigado porque o pastor Paulo Godinho esteve conosco, possa abençoá-lo junto com a sua esposa, a professora Rejane, seus filhos, e em nome dele pedimos a bênção para toda a nossa associação, para a nossa igreja ao redor do mundo, sobretudo nossos irmãos em Cristo, trazendo esperança, paz, conforto e direção nesses momentos difíceis. Muito obrigado porque na Tua palavra temos o guia seguro. Nos ajude a permanecer firmados na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.